Olá, pipocas, tudo bem com vocês? Com o lançamento de A Casa do Dragão, muita gente voltou a falar de Game of Thrones. E uma dúvida que paira sempre a cabeça de todo mundo é por onde andam os atores da série. I started this job when I was 22, and I am not 22 anymore. The journey that I've been on with Daenerys, it's sharpened me as an actor. Um dos nomes mais queridos de Game of Thrones era Daenerys Targaryen. Parte disso é por conta da trama da série, mas por outro lado, se deve à grande atuação de Emilia Clarke. A atriz se entregou de corpo e alma ao projeto e isso rendeu frutos muito positivos, sendo lembrada até hoje pelo seu papel. Ela não apareceu muito nas TVs ou nas telonas, mas já tem alguns projetos em andamento, sendo um filme de animação chamado de Amazing Marys e o outro projeto é uma série da Marvel chamada Secret Invasion. O filme está previsto para o final desse ano, mas a nova série deve chegar somente em 2023. Então sim, nós podemos esperar pela Daenerys no MCU. Leaving this show is leaving a part of me. The people are just gonna take Peter, gonna take Natalie, gonna take them all. How can I rule 7 kingdoms if I can't control Slaver's Bay? Why should anyone follow me? You're a Targaryen. You're the mother of dragons. There's an ease that I get with acting with Ian Glenn because he's been my pal the whole time. There's been my buddy. Shambles, Charlotte, shambles. Ian is an incredible actor and he is an incredible mentor. He's just helped me as a person on a really real level. I'm gonna start to cry, this is ridiculous. Assim como Emilia Clarke e Kit Harington é uma das grandes marcas da série e não tem como imaginar ela sem o personagem Jon Snow. O ator continuou participando de alguns projetos aqui e ali depois do fim da série, como por exemplo, mais recentemente em Eternos. I'm older than you think. So I hear you've asked Cersei to move in with you. Has been discussed. E Eternos tem algo especial, pois Kit Harington não era o único ator de Game of Thrones participando desse projeto. O ator Richard Madden, que interpretou Robb Stark na série, também estava presente no filme. Infelizmente, para os fãs da série, os dois personagens interagem bem pouco no filme da Marvel. I'm Dane. Hello, Dane. Well, I guess you must be the pilot. Maisie Williams deu vida a Arya Stark, personagem de enormes feitos, e a atriz parece estar seguindo os passos da sua personagem. Saindo da série, ela definitivamente não ficou parada, tendo participado de pelo menos umas 3 séries diferentes, além de alguns filmes. Mas entre os trabalhos que ela teve, talvez o mais lembrado foi em Os Novos Mutantes. E detalhe que eu não disse ser o melhor, mas sim o mais lembrado, pois certamente esse filme deu o que falar em 2020. And you mutants are dangerous. We know. When I play Arya, I'm always like have to command the room and like be really brave and strong and like that's kind of exhausting and I don't really feel like that. And so it was really lovely to play someone like Rain who really is just sitting and watching and listening and you know she comes to life when she is with Dany but you know in the group she's somewhat quiet and to herself and I mean you know the whole X-Men fan base have just been incredible. And I mean, the New Mutants fan base, I guess. I don't know if they're the same people. And they've just been like so welcoming. And yeah, I guess this whole superhero world is just bonkers, but I've clearly loved it before, so I'm back again. Jason Momoa já tinha feito outros trabalhos relevantes antes e fez alguns depois, mas é inegável que a sua participação em Game of Thrones foi memorável. Jason deu vida ao personagem Khal Drogo, que participou de uma das cenas mais polêmicas da série na época. Depois do fim da série, ele esteve nos filmes Duna e até ano que vem vamos ver mais 3 grandes trabalhos do ator, a continuação de Duna, a continuação de Aquaman e sua estreia na saga Velozes e Furiosos. So, Jason, what are you doing on this car and how are you feeling? I'm trying to do the new Whitesnake video. What do you think? No. How do I feel? I feel amazing. It's day 1. Me and you together, buddy. Look at my car. Look at this. This is an awesome ride. I finally got a fast car. How fast did you ride? Look at that. Fast. Matches my nails. Ooh. Lavender look good. Damn.
Agora, se tem um ator que muitas vezes a gente confunde com o personagem, é o Tyrion, quer dizer, o Peter Dinklage. Brincadeiras à parte, até o ator comenta como até hoje em dia ele ainda é chamado pelo nome do seu personagem, Tyrion Lannister. What the hell do you know about being a bastard? All dwarves are bastards in their father's eyes. You know, I get Tyrion yelled at me more than I get Peter yelled at me on the streets. It's always disappointing when people think I am Tyrion. When they're disappointed when they get into conversations with me, they're like, "You're not as witty." O ator sempre foi muito requisitado nos cinemas e isso continuou após a série. Então podemos continuar vendo o ator em várias obras, como por exemplo o recente filme Thor, Amor e Trovão. Mas é o filme que sai ano que vem, que promete nos dar muito do ator, onde ele vai interpretar Casca Ringbottom, um dos idealizadores de Jogos Vorazes, no mais novo filme da franquia A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes, que vai se passar no passado da saga original. Se ficou curioso, fizemos um vídeo recentemente aqui no canal sobre o que já se sabe sobre o filme. Dá uma conferidinha lá. When I first heard they were interested in me for a fantasy show, I went, ugh, no. Especially being my size, and I'm not really interested in portraying a fantasy of a person. I'm an actor. I like to portray real people. And sometimes in the world of fantasy, that gets lost. This was the opposite because of the relationships between these characters, because of who Tyrion is, how flesh and blood he is. It's the most realistic show that I've ever done that also happens to have dragons and dead people walking around in it. A atriz Sophie também é sempre lembrada pela personagem Sansa Stark em Game of Thrones, mas sua carreira não acabou por ali. Sophie continuou trabalhando duro como atriz e só nos últimos anos ela esteve na série Survivor The Prince e o mais recente que ganhou o nome por aqui de A Escada. Esse último também é uma série da HBO e é daquelas séries True Crimes, que relatam casos reais, algo que está bem na moda recentemente. Do I have to call you Lady Stark now? Yes. My favorite day on set would be the day that I was reunited with Maisie. We actually shot that reunion. And it was the funniest, most difficult day of shooting ever because we couldn't keep it together. And cut. The most shocking scene that I didn't see coming. Stop it! Stop! Stop! Don't be stop! From then on, I started to distrust the show as to like whether they'd kill my favorite character or not. Now, if you want to say... You're going to die tomorrow, Lord Bolton. Sleep well. Eu sei que muitos vão ficar tristes, mas vamos parar por aqui, até porque a série tem um elenco gigantesco e se fôssemos falar de todo mundo, seria um vídeo gigante. Então por hoje vamos ficar apenas com esses atores e atrizes que falamos que são os que geralmente as pessoas mais se lembram ou sentem saudades. Mas se você gostou do vídeo e queria saber sobre outros atores que passaram pela série, deixa nos comentários quais os atores que você sentiu falta aqui no vídeo. Quem sabe a gente não faz uma segunda parte. There's no ego, there's no, we're in it together. And I'm never gonna get that again. Gente, espero que tenham gostado do vídeo de hoje, pipocas, e comentem aí qual dos atores foi mais bem sucedido depois do fim da série, na opinião de vocês, e qual dos outros atores que não citamos que vocês mais tinham interesse em saber. Se você gostou desse conteúdo, não perca a chance de acompanhar os próximos. Curta, compartilhe e siga o nosso canal. Não se esqueça de ativar as notificações para ser o primeiro a conferir os nossos vídeos.